pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Hoje eu vim aqui para fazer mais um daqueles vídeos que vocês já estão se acostumando, em que eu busco relacionar uma obra com outra. Vale lembrar que, gente, cada uma dessas obras tem infinitas temáticas possíveis para a gente conversar. Esse é apenas um recorte que o meu olhar como leitora vai tentar transmitir para vocês e fazer com que nós pensemos juntos sobre essas reflexões. Os livros que eu escolhi para a gente conversar hoje são o livro do chá, do Kakuzo Okakura, que foi um dos livros mais belíssimos que eu já li. Tem gente que não encontrou tanta afinidade, mas esse livro tocou em pontos que modificaram realmente a minha rotina. E eu vou tentar fazer com que vocês também se aproximem desses pontos, juntamente com um trechinho que a gente vai conversar sobre o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu tenho essa ediçãozinha aqui e outra que é aquela edição comemorativa que tá aqui em cima. Vou tentar pegar sem destruir tudo. Ai meu Deus, tô correndo perigo. Aqui, maravilha. Essa edição que é linda demais. Finalmente, né, fizeram uma edição à altura da Clarice. Tem toda a escrita dela na capa e aqui dentro tem algumas imagens de manuscritos e tudo mais. Essa edição, acredito que vocês já conheçam, mas é realmente encantadora. Bom, gente, vamos à nossa discussão de hoje para que vocês entendam qual foi a minha linha de raciocínio. O livro do chá, então, é um livro que vai comentar sobre o hábito da bebida lá no Oriente. Por que que eles são tão mais acostumados, por exemplo, a beber chá do que café? Esse livro, gente, me marcou muito quando eu li e que foi também uma porta de entrada para a literatura oriental. O livro foi escrito em 1906, mas o autor vai colocar pontos que eu enxergo muito quando leio um livro escrito pelo Oriente, por seus diferentes países, mas que de alguma maneira, eu não sei se vocês, leitores de literatura oriental, também sentem isso. Eu, na minha ingenuidade, porque conheço pouco, tenho essa sensação de encontrar esse sentimento em todos os livros que li até agora de literatura oriental, que é a sensação da introspecção, da economia de palavras, da valorização do silêncio, da simplicidade. Os personagens, eles transmitem muito desses comportamentos. Obviamente, essas sensações estão conectadas a outros séculos, porque os livros que eu li foram escritos no século XX, no século XIX, esse inclusive em outro século, mas acredito que essa linha, de alguma forma, pode ser explicada por pontos que o autor vai levantar. Um deles é quando ele diz que o Ocidente, ao se desenvolver, foi de alguma forma impondo a sua hegemonia, dizendo-se superior, enquanto que o Oriente esteve distanciado dessas ambições ocidentais. Esse distanciamento fez com que, de fato, no Japão, por exemplo, se desenvolvesse muito a introspecção. E o que mais me chamou a atenção em relação a isso, que é um tema que eu gosto muito de pensar, porque valorizo demais na minha rotina, momentos de silêncio, momentos em que eu fico sozinha, olhando para os livros, para uma paisagem, para tentar colocar as ideias no lugar, eu acho que esse aspecto da introspecção fica muito claro relacionado ao costume de beber chá. E é isso o que eu achei incrível conhecer sobre a história ali de toda uma cultura oriental. Mas o chá não é somente uma bebida banal. O chá, dentro da explicação que esse autor nos dá, se torna algo como uma possibilidade de autoconhecimento. Vai muito além só de um instante em que você sacia uma sede, uma vontade. Para os japoneses, o chá é um momento de você construir os seus pensamentos, de você separar as folhas, esquentar a água, ouvir o barulho da chaleira, preparar todas as etapas para então
pegar a xícara, assoprar o líquido, sentir a bebida, conversar enquanto isso, numa luz amena. Tudo isso faz com que esses hábitos invistam na oportunidade de refletir. Por quê? É algo muito difícil da gente colocar em prática no cenário em que a gente vive hoje em dia, que é um cenário muitas vezes caótico. O tempo inteiro a gente tem que correr atrás de objetivos muito assim insaciáveis, e aí a gente não chega, a felicidade é sempre futura. E eu fico pensando, poxa, como é que a gente colocaria esse tipo de introspecção na rotina que nós vamos construindo hoje em dia? E é algo que a leitura ainda bem me possibilita, porque eu sempre digo que ler para mim é um gesto de quebrar a ansiedade, de paralisar o tempo, criar uma cápsula de eternidade nesse caos que nos rodeia. Quando a gente abre um livro, a gente está conectado, mesmo que ao nosso redor esteja caindo o mundo. A gente abrir o livro é a nossa oportunidade de ouvir o que a gente tem dentro e ouvir aquilo que está saindo do objeto, seja qual for. Então a leitura é, de certa forma, uma resistência. O chá, nesse caso, é outra forma de resistência, de você se encontrar, de você se permitir pausar. E eu venho pensando muito nesse aspecto, porque todas as vezes que eu me permito vivenciar, degustar esse tipo de experiência, todo o resto fica muito mais sensitivo. E eu acho que uma proposta que eu vou tentar carregar para o meu 2019, que eu queria trazer para ver como que vocês estão se sentindo, quais são assim as buscas que vocês vêm se propondo, para mim é a simplicidade. Buscar de fato me contentar com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu quero buscar, porque o que eu alcancei não é suficiente. Esse processo de preparar o chá, de sentar para beber, conversar, é algo que a gente pode traduzir para o nosso dia a dia em outros hábitos, cada um da maneira que encontrar. Com o cafezinho também é uma possibilidade, mas aqui ele também faz essa comparação de que o café, ele já tá na dinâmica da aceleração, de que você para, bebe um cafezinho e volta a trabalhar e volta mais desperto. O chá parece que nos traz uma outra sensação realmente de pausa. E eu queria que vocês de repente pensassem sobre como essas chances de interpretar o tempo de maneira diferente acontecem na vida de vocês. Eu tenho alguns vídeos que podem se relacionar também através de outros livros com essa temática, e aí se vocês tiverem interesse eu deixo o convite para que vocês conheçam os links aqui embaixo. E para relacionar essa discussão com o livro, ou melhor, com a frase que está dentro do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que sempre me traz uma âncora para repensar esse tipo de tentativa, que não é fácil, é um exercício diário, anual, porque a gente sempre vai falhando um pouquinho, é a seguinte: que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Então, ter uma vida mais saudável, ter uma vida em que a gente se encontra mais com o nosso corpo, que a gente se encontra mais com o tempo, com a possibilidade de pausa, de degustação, com a chance de repente, combater certas acelerações, ela não vem de imediato, não é algo que a gente vai acordar e aquilo vai transbordar no nosso corpo, ao contrário. Todos os estímulos que estão ao nosso redor fazem com que nós sejamos pessoas anuladas de alguma forma de nós mesmas. Então a simplicidade requer muito trabalho, e que se isso for de alguma forma coerente com os nossos desejos, que a gente sempre insista no toque, no olhar, no cheiro, no gosto, no processo da vida e não só no fim da caminhada. Obrigada pela companhia mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!